Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai estudar o livro, continuar nosso estudo, né? Do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte 16. Na parte 15, a gente começou a estudar o capítulo da Teogonia, vimos Oxalá, e agora a gente vai ver Oiá, que também é chamada de Logunã, tá bom? Que é no subcapítulo 11.3, tá bom? Ó, Logunã é uma divindade ativa da fé e é em si mesma este mistério divino, pois gera religiosidade o tempo todo e a irradia ou absorve conforme as necessidades. Se o ser está apático, ele a recebe, e se está emocionado, a tem esgotada. Oiá é a orixá do tempo, e seu campo preferencial de atuação é o religioso, em que atua como ordenadora do caos religioso, ativando ou paralisando a qualidade religiosa dos seres pelos sentimentos da fé. Suas irradiações espiraladas são alternadas e direcionadas, só alcançando os seres apatizados ou emocionados, esgotando o emocional dos seres que estão vibrando sentimentos religiosos desequilibrados. As hierarquias de Oiá são formadas por seres naturais circunspectos, glacialmente religiosos e muito respeitosos, não admitindo arrombos religiosos de espécie alguma voltadas a deles. Oiá é muito temida, pois é a própria frieza de Deus para com seus filhos, desvirtuados que deturpam sua qualidade divina, a fé. Esse sua aqui de Deus, né? Com S maiúsculo. E a partir de seus vícios e desequilíbrios, ludibriam a boa-fé de seus semelhantes. Você viu a parte 15, parte anterior, a gente viu o Oxalá, e a gente viu como Oxalá é essa nossa força e nos irradia a fé. E aí, se você viu o vídeo inteiro, você viu que eu comentei que tem orixás que trabalham juntos, se complementando. Então a gente vai ver esse primeiro par aqui, Oxalá com Oiá. Então você vê que Oiá vai trabalhar majoritariamente no campo religioso, mas ela atua em outras áreas também. E você vê que ela tem essa característica de ser ativa. Então, ela vai, quem está com pouca fé, quem está com descrença, ela vai fortalecer isso, levando aquele ser a se espiritualizar. E quem estiver com a espiritualidade muito exacerbada, no sentido de começar a desvirtuar a coisa, ela vai esgotando aquilo, entende? Então, olha que interessante, ela, como o Rubens espiritualidade, vamos dizer, ela é uma ordenadora do caos, né? Então, ela está ordenando isso daí. Pô, tá faltando espiritualidade, ela vai ajudar a subir espiritualidade. Pô, tá uma espiritualidade extremamente, o cara só viu espiritualidade e, ou às vezes o pior, que ele só viu espiritualidade errada. Tá usando a fé para outros interesses. Aí ela vai esgotar isso daí, né? Então é bem interessante que no final que ela vai, ele vai comentar, né, que ela, o Iá é temida pela frieza como ela resolve. Eu faço essa leitura e aí me vem na mente aquela ideia do cara que às vezes está fazendo coisa errada. E aí quando ele tá ali fazendo as coisas erradas, no crime, por exemplo, e ele não tá. Porque tem gente que comete o crime e ele, pô, ele sabe, pô, tô fazendo cagada, mano. Mas eu caí pra esse caminho, agora não tenho o que fazer e tal. Por exemplo. Mas tem um cara que ele faz e ele se acha um bonzão. Ele fala, eu sou bandidão, e ninguém pode mexer comigo. E se eu mexer comigo, eu vou lá e dou um tiro no cara. Ele se acha o baita do machão, né? E aí quando chega a polícia, ou aí o cara fez pianinho, ele falou, oh, por favor, me perdoa, eu me arrependi. E aí me parece, e quando eu faço a leitura, me vem a mesma coisa, no sentido, sou um religioso, começa a me desvirtuar e não trabalho para a evolução daquelas vidas que estão confiadas a mim. Porque um religioso, ele, gostando ou não, por bem ou por mal, ele está pegando essa missão, que ele foi preparado para tal ou não, mas tem vidas que estão confiadas a ele, de onde ele vai ensinar corretamente aquelas vidas.
E aí ele começa a desvirtuar, ele fala assim, pô, mas eu quero ganhar dinheiro, pô, então vou começar a valorizar o material porque aumenta a minha arrecadação. Eu quero uma boquinha aqui dentro do poder aqui do homem, aqui político, pô, então vou começar a usar o rebanho que eu tenho à minha disposição. Eu não gosto dessa palavra de rebanho, porque parece bem coisa de gado, né, de gente manipulada. Então vou pegar meu rebanho para o interesse político, que aí eu ganho minha boquinha no governo, por exemplo. O que vai acontecer? O IA vai vir. E você vê que interessante. Que ela vai jogando sua energia espiralada. Então quem estiver ok, não entra em sintonia. Que vai fazer o total sentido. Você está vibrando com pouca fé ou com muita fé? Não. Tô aqui, ó, equilibrado. Então fechou. Vai continuar a tua vida normal. Agora, quem estiver numa dessas frequências, aí vai sintonizar com aquilo e aí vai ou ter essa ajuda ou ter essa ajuda para cair, né? Aí quando ela vai dizer esse negócio de fresa, é por conta disso, porque se você estiver levando errado, aquilo vai ter que ser esgotado. Bem. E aí você pensa, mas que coisa ruim. Não, por quê? Você está fazendo a coisa errada? Bem. Então vai ter que se. E às vezes um cara que, por exemplo, está extremamente espiritualizado, e aí ele cruzou uma linha, porque assim, a gente sabe que Deus é equilíbrio. É para nós vivermos o espiritual, sim, mas não é para a gente só viver o espiritual. Senão a gente não ia estar aqui no plano físico, a gente ia estar lá no plano espiritual. Né? Para que Deus ia permitir, ia criar as encarnações num plano físico, numa matéria densa, se era pra gente só viver espiritual, então a gente só ficava do lado de lá. Pra que perder tempo com isso? Mas Deus não só criou planetas, criou todo um mundo, e mundo aqui eu quero dizer planetas, entidades, energias, toda a questão de alimentação para ti, toda a questão de ecossistema, de leis da física, de tudo isso para que existisse a matéria densa, para a gente vir ter a experiência na matéria densa, no plano físico. Opa, então se Deus fez isso, é porque temos que passar por esse momento. Temos um propósito para estarmos aqui. Então, se a gente ficar só no espiritual, eu só vivo o espiritual, eu só respiro espiritual, aí daqui a pouco você tá com uma gripe. Não, você foi um espírito obsessor. Não, mas é uma gripe, vai tomar um remédio. Não, é o espírito obsessor, eu vou fazer aquele ritual que não sei. Fala assim, não, cara, calma, existe o componente físico, né? E aí vem o quê? Vem o AI e começa a esgotar isso. Para quê? Para tu chegar no equilíbrio, que é isso que nós temos que ter, né? Esse equilíbrio. Tem? E aí quando vem essa questão, por exemplo, dessa fresa, porque vai se esgotar isso. E é interessante também ver ali essa questão de ser a temida, né? Porque é uma coisa da polícia quando tá fazendo coisa errada, né? Você não vê o policial, você, que legal, você vê o policial e tem medo dele, porque vai te botar uma correção, né? Entende? E agora, tu vê que legal, as hierarquias de Oiá, então os espíritos que estão regidos sobre o trono de Oiá, são espíritos muito respeitosos. Mas você vê, ó, como eles vão dizer, ó, eles não admitem arrombos religiosos de nenhuma espécie em volta deles, né? E que vai fazer sentido, né? Eles estão trabalhando para essa correção da fé, né? Desvirtuada, então vai fazer total sentido, né? E aí depois a gente vai ver com mais detalhes sobre isso, mas a gente vê que Oiá é uma orixá do tempo, né? Então ela está regida sobre o trono do tempo. A gente vai ver isso depois na parte 11.4 na sequência, já a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa questão. De oferenda, e aqui eu não vou falar sobre a questão de oferendas, já no vídeo anterior da parte 15 já falei, que eu vou só deixar pontuado aqui só esse aviso. A gente vai ter lá na frente um capítulo específico sobre oferendas, tá? As oferendas, vou falar aqui por fato da gente estar estudando na completude essa obra e tudo mais, tá? Mas aí no vídeo anterior eu entrei com bastante detalhes na questão das oferendas, antes de falar especificamente da oferenda sobre Oxalá, pensando como a gente vai ver vários capítulos com vários orixás. Se eu ficar explicando o contexto inteiro da minha opinião, da minha visão sobre oferendas, os vídeos vão ficar muito longos. E aí, quem está assistindo na sequência vai ficar escutando a mesma coisa toda hora. Então, vou deixar aqui só a pontuação. A gente vai ver lá na frente sobre oferendas e aí a gente vai ver com mais detalhes, tá? Só vou deixar aqui a pontuação. Ah, Cris, mas tem vários vídeos que você fala a tua opinião contrária, oferendas que não são mais necessárias porque tudo é mental. Lá na parte sobre oferendas, aí você vem na descrição do vídeo quando tiver o capítulo lá, oferendas. Ou vai na parte número 15,
que agora tá fresquinho na minha cabeça, eu lembro que era o número 15, daqui a pouco eu vou esquecer qual parte que era. Aí nós vamos ter um capítulo específico sobre oferendas, vendo tudo isso. Aí ali eu vou explicar mais e falar mais, tá? O importante é, vocês vão ver, a gente viu isso em Oxalá, a gente vai ver isso em Oiá, não existe oferenda com morte. Deus é vida, tá bom? Vou deixar isso já pontuado para não gerar nenhuma dúvida. Deus é vida. Então não se faça oferenda nenhuma com sangue, nenhuma com morte. Ah, eu fiz. Você está se conectando com espíritos trevosos. Ah, mas o pai de santo que tem 50 anos de sacerdócio diz que essa oferenda é para Oiá. Ele está equivocado. Deus é vida, Oiá é vida, Oxalá é vida, Oxum é vida, Ogum é vida, Yansan é vida. Deus é vida, não é morte. Não existe nenhuma coisa que Deus vai pedir para você se conectar a Deus, para ter ajuda de algum orixá, de nada, que vai envolver a morte. Não existe isso, tá? Você não vai ter que matar um animal, pegar sangue de animal, não. Então, se tiver isso, tu já sabe que pelo menos aquela parte ali, tu não está se conectando à luz. E será que não é toda aquela oferenda que você, na verdade, está achando que está indo para o bem e está indo para um negativo? Para um trevoso? Né? Então, atenção aqui. Ó. Então, vamos ver. A gente viu do Oxalá no vídeo anterior. Vamos ver esse daqui. Ó. Qual é o tipo de oferenda para Oiá, para Logunã? 7 velas brancas, 7 velas azul escuras e 7 velas pretas, com cada uma das cores formando o vértice de seu triângulo de forças, que deve estar com o vértice branco voltado para vocês enquanto a oferenda. Então a gente já vê, não tem nada de morte. Tem. Essa oferenda de Logunã é um pouquinho maior, tá? Então vou fazer ela inteira, tá? Então vai se acender as velas, e aí, após acender a vela e firmar seu triângulo de forças, deve-se partir um coco seco e mergulhar e colher sua água, né? Colher água, pegar essa água desse coco seco que você partiu. Depois, deposite a água dentro de uma das partes do coco e acrescenta-se licor de anis, que é a sua bebida ritual. Também deve-se partir ao meio o maracujá maduro e colocá-lo ao lado do coco, pois esta é sua fruta ritual. Pode-se também usar um coco verde. Após firmar esta oferenda e cobrir a cabeça com um pano branco, diz-se o seguinte. E aqui agora tem uma oraçãozinha, tá? Abre aspas. Amada e divina Mãe do Tempo, aceite esta minha oferenda como prova de minha fé e do despertar consciente de minha religiosidade e fé em nosso divino Criador, Olorum. Solicito que me receba em seu amor e me ampare em todos os sentidos durante esta minha jornada evolucionista no plano material e que me livre das tentações. Cubra-me com seu véu cristalino da fé em Olorum e conduza-me pelo caminho reto que leva todos os seus filhos na direção da luz e do nosso Pai Eterno. Apresento-me como, aí você vai falar teu nome, e solicito seu amparo e sua guia luminosa para que eu me conduza tanto nos campos luminosos quanto nos campos escuros, sempre iluminado pela sua luz cristalina e amparado por minha fé no nosso divino Criador. Salve, Mãe Divina da Fé, salve minha Mãe, Senhora do Tempo, salve Oxalá, luz da minha fé e regente da eternidade dos que vivem na fé em Olorum. Fecha aspas. Então, aí faz essa oração. E aí, após isso, proferindo essa oração com fé e amor, tem levantar a cabeça, que vai estar coberta, né? E estender as mãos para o alto, absorvendo as irradiações cristalinas de amor e fé que ela estará enviando. E aí a água para lavagem da cabeça, né? É água de chuva com folhas de eucalipto e pétalas de rosa amarela maceradas e curtida por 7 dias. E aqui fica o mesmo lembrete que eu falei de Oxalá. Estou falando aqui das oferendas, aí você vai me perguntar, Cris, mas por que tem que ser 7 velas dessa cor? Cris, mas por que tem que o banho de água aqui tem que ser com água de chuva, macerado com rosa amarela, por que não pode ser rosa vermelha, por que não pode ser alecrim? Eu não sei, o livro não explica isso, tá?
com certeza um sacerdote, um budista, se fosse talvez o próprio Rubens aqui, estudando essa obra com vocês, ele vai entrar nos detalhes por que tem que ser essas propriedades, né? Mas eu não sei, tá bom? Estou ensinando e passando literalmente como está aqui no livro, mas eles não explicam com detalhes isso. Agora a gente vai ver aqui um complemento aqui sobre o Trono do Tempo, que é o subcapítulo 11.4. O Trono do Tempo no ritual de Umbanda Sagrada. Então, olha que interessante que a gente vai ver agora. No aspecto negativo, lembrando que aqui negativo não é de mal, tá? Aqui nesse contexto é positivo e negativo, prótons e elétrons, luz e escuridão, é nesse sentido, não é no sentido de bom e mal, né? No sentido negativo de maldade, mas é do elétron, é da contraparte do positivo, né? Tá? No aspecto negativo, tempo é meio caótico. Já em seu aspecto positivo, é ordem cronológica, no qual tudo tem seu início ordenado e fica gravado na memória universal da criação divina. É a espiral sem fim que gira em duplo sentido. No centro neutro está assentado o trono do tempo. Aqui entre aspas, tá? Porque isso aqui não é fisicamente, né? Não temos o tempo girando e lá no meio o trono ali, né? Por isso que ele está colocando entre aspas. Ele quer dizer que entre toda essa espiral dessa dualidade, né? Ali no centro está o tempo, porque assim, o tempo vai estar sempre influenciando tudo, né? Ainda mais para nós aqui na matéria física, onde o tempo é tão significativo. Né? A gente sabe que evoluindo, o tempo não existe, aí ele começa a se diluir, né? Mas aqui ainda está extremamente presente o tempo. A lei do karma é um dos atributos do trono do tempo. Aqui, entre aspas, de novo, trono do tempo. Que a aplica na vida dos seres por meio das atribuições de todos os outros orixás. Assim sendo, Xangô aplica a justiça através do tempo. Por isso que está aqui em asterístico. E Ogum esgota um karma através do tempo. Também em asterístico. Se o giro for à direita, será uma ação positiva e ordenadora. Se for à esquerda, será caótico, esgotador, divisor, desmagnetizador, etc. Essa parte aqui ficou bem fácil para a gente entender essa questão do positivo e negativo. Né? Então, girou à direita, girou positivo, característica ordenadora. Né? Girou à esquerda, aí você vê, já vem ser esgotador, divisor, né? Caótico. O ritual de Umbanda sagrada adotou o culto ao Oiá, que atua religiosamente, aspas, religiosamente, na vida dos umbandistas e sempre gira para a direita, cujo giro é ordenador da religiosidade dos seres. Oiá é um trono do tempo. A Umbanda não abriu seus aspectos negativos e os confiou aos Exus e Pombagiras do tempo, que são os guardiões dos mistérios cósmicos. Então, olha que interessante. Por que ali ele vai colocando em vários momentos trono do tempo em aspas? Porque tudo que vai acontecendo, quando ele vai dizer, a gente vai ter uma correção de algum, porque temos um desvio. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Ele vai dizer assim, então durante 5 anos vai acontecer tal coisa para você expurgar aquilo. Envolve-se o tempo. Mas aí tem uma questão ali de Oxum, de uma lei kármica. Você vai ter que ter um resgate de um erro pregresso. Ao longo do tempo também, porque isso vai acontecer por determinado momento. Então tudo, principalmente a nós aqui no plano físico, tudo querendo ou não, vai influenciar o tempo. Por isso que ela vai dizer que Oiá está envolvido e trabalhando com todos os orixás. Por quê? Porque tudo, querendo ou não, passa pelo tempo. Aqui na dimensão física, principalmente, né? Entende? Então, isso já é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa que chama a atenção é quando ela vai dizer, ó, que ela vai sempre, né? O Iá vai sempre girar à direita, sempre girar positivo. Então ela vai, e eu acredito que faz total sentido, né? Vai sempre buscar a ajuda primeiro. E a gente vê a espiritualidade fazendo assim, né? Então vem a ajuda, então vem o mentor, né? Como tem um conhecimento no espiritismo, que eles vão explicar, né? Que sempre vem o professor amor primeiro. Aí então Deus coloca uma situação no teu caminho, alguém vai te ensinar no amor. Aí às vezes vai colocar um livro no teu caminho que vai te ensinar no amor. Aí vai colocar uma palestra que vai te ensinar no amor.
E aí você sente, porra, esse cara falou uma palavra legal, porra, bacana, mas aí você não implementa. Ou às vezes continua fazendo errado. Aí chega um momento que vem a ordem e fala assim, ó, acabou, não tá aprendendo amor. Aí sai o professor amor e entra o professor dor, onde você vai aprender na dor aquela situação, né? Porque no amor não foi. E com certeza Deus vai querer que todo mundo sempre aprendesse no amor, né? Então achei interessante porque a gente vê como é que funciona esse fenômeno aqui. Ela vai vir primeiro à direita. Estão querendo ordenar, lembrando que ela vai esgotar uma religiosidade que está errada, que está exacerbada, ou vai potencializar uma religiosidade que está boa, que está faltando ali, né? Subindo ela. Então, ela vai lá, vai fazer a coisa no amor, na ordem, bonitinho. Não funcionou. Aí vem o segundo aspecto, que é a vida é dualidade, a gente já viu isso, uma lei hermética, o mundo é dual, as leis dos polos. Aí vem a contraparte negativa, que aí você vê, aí vai vir esgotar, vai vir. Então, às vezes, só para dar um exemplo aqui, né? Você tá com pouca fé, aí vem alguém que te fala uma palavra bacana, quer te mostrar um livro bacana, quer te levar um trabalho bacana, quer falar assim, não, faz uma oração todo dia e tal. Aí você, não tô. Aí, às vezes vem o quê? Aí vem um momento de dificuldade, entende? Que Deus não vai fazer você passar uma dificuldade para te punir, mas vai ter um momento de dificuldade para quê? Para ver se você, aquela dor, tu consegue, pô, desse momento de dificuldade, conseguir fortalecer a tua fé e buscar Deus. Como a gente sabe que tem muita gente que só busca Deus quando tá na dificuldade, né? Então aí o que acontece? Tu tem que passar por aquela situação e Deus utiliza aquilo ali para quê? Para potencializar. Então, você tem que espiar aquele karma? Tem. Pô, mas se eu fizer espiar agora, além de espiar isso, ela já pagasse a dívida, usa também essa ferramenta para quê? Para ela vir buscar a Deus. Então Deus já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Aí vem nessa parte negativa. Ou a parte negativa, por exemplo, de quem está com a fé muito exacerbada. Então vem alguém e fala, cara, pô, acho que tu não tá levando esse trabalho sério. Pô, acho que tu tá começando a desvirtuar, você tá pensando, um exemplo, você tá pensando muito em dinheiro, você não tá mais falando de Deus, você não tá levando as pessoas que te ouvem aqui para Deus, para te encaminhar, para evoluírem moralmente, espiritualmente. Você tá falando só de material, de dinheiro e de controle e de essas coisas. Não, mas é porque é assim. Aí vem o quê? Vem o IA e fala, tentou ensinar no amor? Tentou. Aí o que acontece? Pô, aí vem a parte negativa. Aí o que acontece? A lei vai começar a cobrá-lo. Aí pode ser que ele comece a perder os seguidores, os fiéis. Aí vem alguma questão de se ele estiver fazendo uma coisa errada, surge um escândalo à tona, para quê? Aí ele pensa, mas que maldade. Não, está sendo cobrando o que você estava fazendo de errado, para quê? Para você se reajustar, para você relembrar o teu trabalho. E aqui eu boto para todos nós, né? Que é o quê? De evoluirmos pessoalmente e se estivermos trabalhando com espiritualidade, de trabalharmos alinhados a Deus, para fazer um bom trabalho, alinhado para gerar créditos, ajudar, não dificultar, não piorar, não ficar fazendo cagada para ficar gerando dívida, né? Aí vem essa correção, né? E aí, então, vendo aqui com mais profundidade o Trono do Tempo, me faço essa reflexão e para mim faz total sentido, né? A gente vê esse fenômeno acontecendo, né? Esse padrão acontecendo, fala assim, pô, faz sentido, porque a gente sabe de outros estudos da espiritualidade que é assim que funciona, é assim que Deus age. Amor, 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 não funcionou mais. Aí, pops, vem a dor para ver se aí tu acorda, né? Esse passa a ficar passando a mão na cabeça, ficar conversandinho, tudo, não funcionava, ficar fazendo cagada infinito, né? E a gente pensa, mas que ruim. Não, não é ruim. Porque isso para. Não é? Vamos parar pra pensar, tu tá fazendo uma coisa errada. Se isso não é travado, em vez de você ter 1 milhão de débito, tu vai ter 10 milhões. Pô, então tu vai ter muito mais para espiar. Então quando vem isso, é Deus te ajudando para quê? Para frear esse, esse, essa geração de débitos. Né? Para dizer, não, para aqui agora. E aí, vamos parar ou não? Aí, né? E eu achei muito interessante, por isso que eu pegando aqui para ver de novo, que não foi aberto para nós os aspectos negativos de Oiá e foram entregues aos Exus e às Pombagiras este trabalho, né? E acho muito interessante porque os Exus e as Pombagiras, nós sabemos, eles trabalham à esquerda do Cristo, então vem corroborar o que a gente está estudando aqui, que justamente eles estão nesse aspecto da esquerda, nesse aspecto negativo do trabalho para Deus, e
E aí, só para deixar pontuado, caso você caiu aqui no vídeo agora, acredito que se você está estudando um livro de Umbanda, você já sabe disso, mas só para deixar registrado. De novo, aqui o negativo não é de mal, não é de trevoso, não é de contrário à política do Cristo, muito pelo contrário. É que está trabalhando no aspecto negativo dessas energias, no aspecto negativo, tem? Então, Exus e Pombagira são entidades da luz, são entidades que trabalham para Jesus. Aonde? Em regiões onde o aspecto negativo vai imperar. Eles trabalham no positivo? Óbvio que trabalham no positivo também. Mas a principal fonte de atuação neles é essa. Por isso que eles estão trabalhando nos umbrais, por exemplo. Para ir lá fazer resgates, porque eles estão vibrando naquilo ali. Por isso que trabalham, às vezes, situações, ambientes mais difíceis, como boates, como prostíbulos, todo tipo de coisa. Para quê? Para manter a ordem. Ah, se não tivesse lá, meu Deus, aí ia ser 200 vezes pior do que muitas coisas que já acontecem ali, né? Então eles são policiais do astral. Também as pombagiras são psicólogas do astral, né? Então, por exemplo, tem uma mulher que está trabalhando com prostituição e ela quer sair dessa vida. Então, imagine, ela tem a questão financeira que ela vai ter que gerenciar, ela vai ter a questão mental, porque como é que ela vai ser vista naquela sociedade? A gente sabe que é extremamente preconceituosa, tudo. Então, sei lá, precisa mudar de cidade para recomeçar uma vida nova. E existe toda a componente espiritual daquilo. Porque se ela trabalhou naquela profissão, quantos seres trevosos não estavam ali obsidiando ela para sugar toda a energia que o trabalho dela gera? E a gente sabe que manteve relação sexual com alguém, você faz um fiozinho de conexão com ela. Existe até essa limpeza desse DNA espiritual, né? Existe rituais na Umbanda, na Alpimetria, para tu fazer essa limpeza kármica, né? Não é kármica o nome, tá me fugindo o nome. Mas é desse genoma astral. Lembrei, obrigado. Do genoma astral para se limpar isso. Então imagine quantas ligações uma prostituta não tem. Ah, ela transou com 100 homens, ela tem 100 fiozinhos. Tem? Para fazer toda essa limpeza. Quem vai fazer isso? Por exemplo, é uma pombagira. Então no momento que ela fala assim, eu não quero mais essa vida, ela vai começar a ter a ajuda de Deus, óbvio, porque sem a ajuda da luz ela não segue essa mudança, e aí vai vir uma pombagira ajudá-la, tanto nas questões mentais, como nas questões espirituais e nas questões financeiras também, porque ela vai precisar de uma nova vida financeira, porque, né, se ela ficar passando fome, é capaz dela ser empurrada para aquilo ali de novo, né? Entende? Então você vê, ela está trabalhando no espectro negativo, porque é uma questão de promiscuidade, de prostituição, mas trabalhando para a luz, para quê? Para resgatar aquela vida. E a gente sabe, por exemplo, de Exus, que trabalham em bares, né, como o Zé Pilintra, por exemplo. Aí você fala assim, mas o Exu está no bar? Sim, ele está no bar, na contraparte astral. Por quê? Porque às vezes naquele bar ia ter uma briga que tem uma facada e matar alguém. E não é a ordem daquele desencarne ainda. Então o Exu vai estar ali para quê? Para expurgar, para dizer, não vai acontecer isso. Por quê? Porque senão os trevosos que estão ali se alimentando de todas aquelas coisas que tem nos bares, daqueles eflúvios de álcool, de cigarro e de discussão, aquilo ia se potencializar e aí a gente ia ter homicídio todos os bares todo dia. Ah, mas aí ia acabar os bares. Nós não estamos vivendo em guerra e tem pessoas vivendo em guerra ainda. Entende? Então, da mesma maneira que nos umbrais existe ordem lá, não é uma bagunça, né? Todos os espíritos trevosos lá e existe uma ordem ali, da mesma maneira existe aqui. Entende? Então, só é importante a gente deixar esse pontuado, que você vê, os aspectos negativos de Oiá não foram nos revelados, pelo menos não até o momento desse livro. A gente sabe que no futuro a gente vai ter novos conhecimentos chegando, graças a Deus, mas você vê, está delegado aos nossos irmãos Exus e Pombagiras que fazem um trabalho lindíssimo por nós. E aqui eu só finalizo o estudo desse capítulo, deixando aqui uma referência para você e uma trilogia de livros espetaculares para aprender um pouco mais sobre o trabalho dos Exus e o trabalho das Pombagiras, que é um livro de Vanderlei de Oliveira. Infelizmente eu não tenho estudo dessa obra aqui ainda no canal, da trilogia, tá? Mas são 3 livros pequenininhos, acho que 200 páginas cada um, mas tu lê assim, muito fácil. São maravilhosos os livros, tá? Os Guardiões do Karma, as Guardiãs do Amor e os Guardiões da Verdade, onde são nessa trilogia a gente vai ver o trabalho num livro focado, os Guardiões do Amor, focado no trabalho das Pombagiras, os Guardiões do Karma, se eu não me engano, que é o primeiro volume, a gente vai ver focado no trabalho dos Exus,
E o terceiro livro, que se eu não me engano é do Guardiões da Verdade, ou é do Karma, eu não lembro qual que é o 1 e qual que é o 3. Aí a gente vai ver o trabalho dos dois juntos. E são livros maravilhosos para a gente ver o trabalho desses nossos irmãos e irmãs e entender e perder preconceito e todo esse tipo de coisa. Tá? Então fica aqui a sugestão para vocês de leitura que dá para aprender muito. Cris, eu não quero fazer uma leitura, eu quero aprender mais sobre o tema. Canal no YouTube, de graça. Espiritualidade com Pedro Augusto. Tem diversos vídeos lá falando sobre o trabalho de Exus e o trabalho das pombagiras. Espiritualidade com Celso Rei. Diversos vídeos explicando e mostrando o trabalho dos Exus e das pombagiras. O canal no YouTube do Vanderlei de Oliveira, também, que é o próprio autor do livro que eu citei, ele tem um canal no YouTube. E a última recomendação que eu deixo é o canal do Osmar Barbosa, que também é um médium da Umbanda, com livros maravilhosos, já tem mais de 70 livros escritos. E ele vai ter no canal dele, lá fuçando, com certeza vai encontrar vídeos falando sobre o trabalho dos nossos irmãos Exus e Pombagiras. Tá bom? E a gente fecha o estudo por hoje de Oiá. E no vídeo que vem, a gente vai estudar Oxum. Tem? E se bobear, a gente vai conseguir ver também Oxumaré. Tem alguns orixás que tem mais coisas pra gente estudar, e alguns outros que são um pouquinho menos, então vamos ver como é que a gente vai avançando, mas vamos continuar o estudo sobre os nossos orixás. Agora eu vou deixar os recadinhos, tá, gente? De todos os vídeos. Primeiro recadinho, só para setar a expectativa de vocês. Estou estudando este livro junto com vocês. Eu não sou um sacerdote da Umbanda, tá? Eu não tenho a pretensão alguma que esse estudo se torne um curso de Umbanda e tudo. Por isso eu deixo a recomendação para vocês de fazer a leitura da obra, tá? Porque eu sou um estudante de espiritualidade que amo estudar a espiritualidade. Estou trabalhando, buscando trabalhar para Jesus, para a gente aprender cada vez mais, para a gente desenvolver cada vez mais, para a gente ajudar a construir este novo mundo que vai estar alicerçado nos valores do Cristo, na política do Cordeiro para nós, mas eu não sou um sacerdote de Umbanda, tá bom? Então por isso que várias vezes ao longo dos vídeos aqui que você está vendo, às vezes vai fazer perguntas para mim no comentário, tudo que às vezes eu não sei, tá? Por quê? Porque eu sou um universalista estudando esta obra para aprender mais sobre a Umbanda, tá? Com certeza, conversando com um sacerdote de Umbanda, né, com mais experiência, ele vai às vezes conseguir responder várias perguntas que eu não sei responder. Tá bom? Então, só para setar a expectativa, para que você que está vendo o vídeo não pense, será que o Cris é um sacerdote com Umbanda, com anos e anos de trabalho com Umbanda, décadas de conhecimento, com centenas e centenas de livros de Umbanda lido e tal, sabendo no detalhe cada coisa? Não, não sou essa pessoa. Estudo há anos e anos de espiritualidade, mas muitas coisas eu não sei, como você viu nesse próprio vídeo. Por que tem que ter 7 velas azul, 7 velas preta, 7 velas branca? Não sei. Por que tem que fazer um formato de estrela? Não sei. Por que a parte branca tem que estar virado para você? Não sei. Por que tem que cortar o coco no meio e usar a metade da água? Não sei. Mas estamos estudando e aprendendo que eu consigo. Cris, consegue todo o conhecimento? Não. Mas estou conseguindo passar e transmitir alguma coisa, pelo menos esse é meu intuito. Que a gente estude essa obra e saia daqui sabendo mais do que antes. Vamos saber na completude? Não. Com certeza, o Rubens Sassi, ele fazendo essa série de vídeos, ele ia dar um banho de conhecimento muito superior do que eu. Mas o meu intuito é que a gente consiga aprender o máximo possível. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Tá bom, gente? Já deixo o convite para você. Se você puder, deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se você tiver no celular, tiver a opção de hypa o vídeo. Todas essas iniciativas são de graça para você, são fáceis e rápidas, mas ajuda bastante o canal, porque essas iniciativas mostram para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante. E aí ele mostra para mais pessoas esse vídeo, ele mostra para mais pessoas o canal e aí o conhecimento se espalha. Então eu peço para você, se você puder, se você quiser, deixa um gostei no vídeo, deixa um comentário, só escreve um oi, qualquer coisa, porque isso tudo mostra para o algoritmo que o vídeo é relevante. E aí espalha para mais pessoas. Também fica o convite para você, se você quiser estudar outras obras comigo, já tem várias obras no canal, vai na seção de playlists, e lá elas estão organizadas certinhas por autor, tá bom? Então temos livros já de diversos autores no canal, e se Deus quiser, vamos ter mais muitos e muitos livros sendo publicados ao longo dos anos. E o último recadinho é, gente,
assistir o vídeo comigo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou avisando isso, vai lá na parte número 1, procura o vídeo Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1. Lá no início daquele vídeo eu explico com mais detalhes por que esse aviso. Tá bom, gente? E é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.